Uma outra dúvida muito frequente das pessoas é quanto tempo demora esse processo do Green Card. O Green Card vai te dar a possibilidade de você morar, trabalhar legalmente nos Estados Unidos, ter acesso a diversos benefícios como residente permanente americano. Mas é um visto, né, professor, que realmente, assim, quando eu descobri ele, eu falei, poxa, isso daqui eu tenho certeza que tem milhares de pessoas que se soubessem desse visto. Você chega lá, você tem que fazer o teu histórico de crédito. Então isso é muito importante. O esporte é um bom caminho para o seu filho conseguir uma bolsa de estudos na universidade. A escola que você vai matricular os seus filhos tem a ver com onde você mora, óbvio. O EB1 é para habilidades extraordinárias, é o Einstein Visa. O nome às vezes assusta, mas é um visto possível. Consegui o Green Card, já passei por todo o processo, vou imigrar. Dá algumas dicas aí para as pessoas. O interessante é que você pode pegar a cidadania americana e manter a brasileira. Aí você fica... Eu sou o Sam Pereira e esse é o seu Green Card Cast. Estamos com o professor Dr. Domingos Pandeló, mais uma vez. Tudo bem, professor? Tudo bem, Samuel. Vamos falar mais um pouquinho aí para o pessoal que tem interesse, sonha em buscar esse Green Card? Vamos. Bom, o tema do vídeo de hoje é o que é Green Card? E, assim, eu queria que você começasse desde o princípio mesmo. O que é o Green Card para o leigo? Tão falado Green Card. O Green Card vai dar condições de você residir permanentemente nos Estados Unidos e trazer todos os benefícios advindos daí. Então você vai poder trabalhar, você vai poder estudar, você vai ter, eu não vou dizer todas os benefícios que um cidadão americano tem, porque na primeira fase você não vai ser cidadão americano, você vai ser residente permanente. Em geral, se for um Green Card conseguido com um EB1, um EB2NW, um EB3, algum visto desse tipo, depois de 5 anos você consegue se naturalizar americano e passar a ser cidadão americano. E aí você vai ter plenos direitos, inclusive direito de se candidatar a alguns cargos que são exclusivos de quem é naturalizado ou cidadão americano. Então, basicamente é isso. Existem vários vistos que dão o Green Card. Centenas. Você pode conseguir o Green Card, inclusive, por casamento. Existem várias possibilidades. Em geral, os mais comuns são o EB1, por ordem, o EB2, EB2NW, o EB3 e o EB1. Esses são os mais, além, claro, dos vistos por casamento, alguma coisa desse tipo. Sim, asilo, né? Enfim, são tem várias centenas, possibilidades. Né? Professor, fala um pouco sobre essa categoria que são os EBs, né? O que são os EBs? E, enfim, de EB1 até EB5, se você pudesse falar rapidamente para a gente. São os vistos baseados em emprego, vamos dizer assim. Employment Based. Isso, exatamente. Por isso EB. Por isso EB. Embora em alguns casos você não precise ter oferta de emprego, né? Você tem 2 aí que são self-petition, especialmente o EB1A e o EB2. Que quer dizer que você não precisa da proposta de emprego. Não precisa, E você tem o EB1A, o EB1 se divide. O EB1 é para habilidades extraordinárias, é o Einstein Visa. O nome às vezes assusta, mas é um visto possível. Muita gente consegue. É claro, você tem que ter aí uma habilidade, uma qualificação muito boa, mas um caso bem montado, bem estruturado. Você conseguiu, né, professor? Eu consegui um EB1A, o Einstein Visa, e eu não sou o Einstein, né? Embora ter conseguido esse visto, às vezes me ajuda em casa. Tá tendo uma discussão em casa, eu falo, não, calma, eu tenho o Einstein Visa. Mas nunca vai mandar, né? Mas nunca mando, mas a última palavra sempre é minha. Sim, senhora. Mas então, Samuel, brincadeiras à parte, é um visto possível, mas assusta muita gente. O próprio EB2NW, o cara fala, não é para mim, né? Mas enfim, você tem o EB1, o EB1A, tem o EB1B, que é para pesquisadores e professores de nível muito alto,
Nesse caso, você precisaria ter aí uma oferta de trabalho da universidade. Tem o EB1C, que é para executivos de multinacionais. Aí também tem a empresa por trás. E aí tem o EB2. O EB2, para profissionais também qualificados, com habilidades excepcionais. Porém, o EB2 tradicional, você precisa ter oferta de emprego. Mas tem o EB2NW, que é um caminho muito usado no Brasil, onde você não precisa ter oferta de emprego. Você tem o chamado waiver, que é a dispensa da oferta de emprego. Só que aí você tem que ter um plano muito bem articulado, muito bem montado, muito bem sustentado. Tem o EB3, que é um visto... É interessante, né, professor? Porque o EB3, muitos anos que eu fui para os Estados Unidos e visitei advogado de imigração e via gente indo ilegal para os Estados Unidos. E quando eu conheci o EB3, eu falava assim, como essas pessoas são mal orientadas, porque você vai falar um pouquinho do visto, assim, é um visto que a pessoa tem a possibilidade de arrumar um emprego, óbvio, de menor salário, etc., mas ela com 1 ano trabalhando nesse emprego, ela consegue o green card dela. Então, por favor, fale um pouquinho, porque isso acho que ajudará muitas pessoas. O EB3 abrange aí uma gama bastante grande de possibilidades, desde profissionais de cargos ou de profissões que requerem uma formação mais forte. Então você pode ter, por exemplo, enfermeiros, que é um caso muito comum, você pode ter engenheiros, até profissionais que não precisam ter uma formação específica. É o tal do unskilled. Exatamente. Porque a economia americana é muito grande, Samuel. A gente sempre conversa isso. Eles não conseguem atender a demanda. Sim. Tanto de profissionais qualificados, quanto de profissionais sem uma qualificação tão alta, mas que são necessários para manter, para suportar o crescimento dos Estados Unidos. Então é um visto interessante, que também te leva à residência permanente. Pode dar exemplo, professor? Que cargo que eu poderia trabalhar lá, uma oferta de emprego nos Estados Unidos por 1 ano e conseguir meu green card, só para o pessoal saber? Por exemplo, vamos supor que tem uma demanda muito grande na área de construção civil. Você pode ir. Motorista de caminhão. Tem uma Lanchonetes. Motorista de caminhão tem uma deficiência muito grande. Absurda, né? Absurda. Outro dia uma pessoa ligou para mim, eu te comentei desse caso. O filho dela queria ir para os Estados Unidos, tal. Aí no meio da conversa descobrimos que o marido é motorista de caminhão. E é uma deficiência gigantesca, falta motorista de caminhão nos Estados Unidos. E é engraçado, porque muitas vezes as pessoas, mesmo no NW, eu não sou elegível, imagina, a pessoa tem aquela experiência de 20 anos na área dela, sabe tudo, extremamente bem colocada e acha que não é. E por outro lado é isso, muitas vezes o cara pode ser um motorista de caminhão, enfim, diversas profissões, que vai ter uma empresa lá que está precisando dele, vai ser o sponsor, né, professor? O visto EB3 é um visto bem inclusivo, né? Ele abrange assim, uma gama muito grande de formação, de possibilidades. Precisa da empresa, precisa da oferta de emprego, mas é um visto interessante, é um visto possível, e se morar nos Estados Unidos, viver lá, fizer parte do sonho da família, é uma opção em alguns casos, onde não for possível um EB1, um EB2. Com relação ao EB3, até pedir para quem se interessa, né, por esse tipo de visto, clica aí na descrição, entre em contato que a gente pode te auxiliar até na busca de uma proposta de emprego lá que seja um sponsor para o EB3. Mas é um visto, né, professor, que realmente, assim, quando eu descobri ele, eu falei, poxa, isso daqui eu tenho certeza que tem milhares de pessoas que se soubessem desse visto, não teria feito, de repente, um caminho de ficar nos Estados Unidos ilegal, etc e tal. E a chance de dar certo é muito grande com esse visto, né? É um visto que a gente consegue um sucesso grande. Eu já vi casos, inclusive, professor, de empresas que te pagam um advanced. Ou seja, você tem um bônus. Você vai ter um custo com o visto, mas eu já vi caso, por exemplo, enfermeiros. A empresa dá um advanced de $15 mil. Ou seja, uma luvas, né, como se chama no Brasil. Então você praticamente paga o seu visto e já começa... Então, realmente existem vários tipos de vistas para vários tipos de trajetória pessoal e etc e tal. Um outro visto que acaba sendo menos usado é o B4, que
que serve para religiosos, aqueles tradutores que ajudaram o exército americano no Afeganistão, no Iraque. É uma gama bastante grande de pessoas que eventualmente se enquadram aí, mas é menos usado. E tem o EB5, que é o visto que eu, pelo menos há muitos anos atrás, achava que era a única possibilidade, que é o visto do investidor, onde você coloca lá um valor bem elevado. E vou confessar, professor, pelo menos, é óbvio, quando a pessoa entra nessa jornada, que ela quer realmente ir para os Estados Unidos, ela começa a pesquisar, ela vai cair aqui ou em outros vídeos e vai saber que existem caminhos, mas com aquela pessoa, seu amigo ali, que ainda não entrou ele quer imigrar para os Estados Unidos, mas ainda não começou a pesquisar, na cabeça dele é o EB5, eu tenho que gastar lá $1 milhão, alguns acham que ainda é $500 mil, enfim. E talvez seja o pior caminho, né? A não ser que realmente o cara... a não ser que não se enquadre... Não vou dizer que é o pior, porque cada um tem um projeto de vida. A não ser que a pessoa não se enquadre em nenhum outro, ou realmente... Que tenha esse capital disponível. E queira investir, mas se existirem outras alternativas, menos onerosas, né, que não exijam esse aporte tão grande de capital, eu preferiria tentar um outro caminho, com esse 1 milhão aí, comprar uma casa, né? Melhor, né? Ou duas. Até porque esse dinheiro não vai ser investido aonde você quiser, em algum programa específico autorizado pelo governo e etc e tal, né? Existem vários casos, né? Mas enfim, não é a melhor, talvez não seja a melhor opção para todo mundo, quer dizer, pode ser que exista outro caminho muito menos oneroso, vamos dizer assim, para a pessoa. Professor, e rapidamente, dá uma pincelada em outros tipos de vistos, são mais de 180, mas se você lembrar de eu sei que tem os OS, enfim. Tem o O1, P1, que são vistos interessantes. Eu não gosto muito desses vistos. Você pega, por exemplo, um O1, o critério de exigência dele é muito alto, se assemelha muito a um EB1, e ele não dá residência permanente. Então, melhor a não ser que a pessoa realmente não queira ficar lá, eu não faria esse, eu faria já direto um EB1. Tem os vistos de estudante, tem os vistos de turismo, que serve para turismo e negócios, né? Tem uma infinidade muito grande aí de vistos, né? Mas nós, sempre que possível, e que a pessoa tenha realmente interesse de migrar, nós sugerimos aí algum visto que dê a residência permanente, que dê o green card, né, para que a pessoa possa viver e trabalhar lá. Professor, uma outra dúvida muito frequente das pessoas é quanto tempo demora esse processo do green card. Eu sei que é muito difícil de de quantificar, mas enfim. Não, dá. Em média, né? Sim. Se nós entrarmos lá no site da USCIS e olharmos o tempo médio de processamento do I-140. O que é o I-140? Boa. É o formulário que vai junto com a petição e todos os documentos de suporte do EB1, do EB2, EB2NW, desses vistos, basicamente, que dão acesso ao green card. Então, se nós entrarmos lá e olharmos quanto tempo demora, por exemplo, no Texas, que é onde entram normalmente os casos que saem do Brasil, vai estar lá, eu olhei há uns dias atrás, 22 meses, para analisar essa primeira fase. O que é essa primeira fase? É uma fase extremamente importante, que é a fase que vai dizer assim, caso aprovado, vai dizer assim, olha, teu caso parece bom, mas a gente quer evidências adicionais, que é aquele Request for Evidence, RFE. Tão temida. Vamos supor que não tenha RFE, 22 meses em média. Pode ser aprovado antes, pode ser aprovado depois. Em 22 meses, 80% dos casos vão estar resolvidos, é o que está na página lá do USCIS. Essa é a primeira fase. Tem alguma maneira de fazer essa fase se tornar mais rápida? Tem, pagando uma taxa extra. Quando você aplica, você vai pagar $700 de taxa para a USCIS. Se você quiser que o seu processo seja analisado, em vez de 22 meses em média, em 45 dias, você paga $2.500 a mais. É $2.500 até o dia 26 de fevereiro. Exatamente. Dia 26 de fevereiro vai para $2.805. A inflação de um período aí. Os Estados Unidos também teve uma inflaçãozinha. Mas em muitos casos vale a pena, né, professor? Vale a pena. Porque você reduz aí em quase 2 anos, vai né, depender, viu, a média. Sam,
do momento que a pessoa está vivendo, do planejamento dele para imigrar, porque para você fazer uma mudança tão grande na sua vida, na vida da sua família, você tem que planejar. Então, pode variar essa primeira fase de 45 dias, depois que o processo chega nos Estados Unidos, a gente manda por carta aqui, faz o pacotão e manda, de 45 dias a 22 meses em média. Pode ser um pouco menos, vamos colocar assim, de 18 meses a 2 anos. Então, pode variar de 45 dias a 2 anos essa primeira fase. A segunda fase, depois que o I-140 é aprovado, você recebe uma carta, e aí entra a segunda fase. Ela pode se dar de 2 formas. Se você estiver morando no Brasil, vai ser um processo via o consulado do Rio de Janeiro. É como se fosse um processo consular, um ajuste consular. Se você estiver morando nos Estados Unidos, vai ser um ajuste de status. A maior parte das pessoas estão no Brasil. Então, eu vou falar o processo consular, quando você faz o ajuste aqui via o consulado. É sempre pelo consulado do Rio, o consulado do Rio centraliza esses processos. E aí o teu caso, depois de aprovado pelo USCIS, você recebe uma carta e o teu processo vai para o Departamento de Estado americano, vai para o National Visa Center, NVC. Você vai receber uma carta, um e-mail, vai receber um e-mail. Nesse e-mail vão ter... e você vai ter que fazer um pagamento. Você já fez aquele pagamento de $700 para começar. Você vai fazer um pagamento agora de $345 por pessoa que vai receber o Green Card. Então, se a sua família tiver 4 pessoas, $345 para cada uma. Se for 2, $345 para cada uma. Mas é a taxa que você paga com o maior prazer, porque teu caso foi aprovado. Que é, poxa, uma coisa que você fala, é quase impossível. O sonho realizado. Consegui. Agora vamos na segunda fase. O que vai ser essa segunda fase? Estou falando do ajuste consular. Foi para o Departamento de Estado, você vai pagar essa taxa, você vai mandar os documentos civis. O que são esses documentos civis? Você vai mandar certidão de casamento, certidão de nascimento, atestados de antecedentes criminais do seu estado, da Polícia Federal, alguns documentos. Tem alguns documentos aí que você manda. Você pode ter que fazer upload no sistema ou mandar por carta. Isso vai depender do país que você está, enfim, depender de algumas coisas. Mas não importa. Aí chega lá, a documentação chega lá, ou via o upload, ou via correio. Eles têm aí mais um tempo para analisar, normalmente menos de 2 meses. Aí você vai receber um e-mail, uma carta, falando que seus documentos foram aprovados e teu caso vai ser enviado pelo Departamento de Estado para o consulado. Ou teus documentos não foram aprovados, você precisa mandar isso, aquilo outro, aquilo que você mandou não serviu, eles orientam direitinho. O caso vem para o Rio, aí você vai receber um outro e-mail falando quando vai ser a tua entrevista. Você vai ter uma entrevista no Rio para fazer biometria, tirar foto, porque você vai receber um outro visto. Aquele visto nosso de turista vai, entre aspas, morrer, e você vai receber um visto de residente permanente que vai ter validade de 1 ano, mas na verdade você tem que entrar antes de 1 ano. E aí você vai ter a data da entrevista no consulado, que vai ser definida, e antes dessa entrevista tem que fazer exame médico. Esse exame médico não é em qualquer lugar. Tem médicos em alguns estados que são médicos credenciados com o consulado. Você vai ter que fazer exame médico com esses médicos. Basicamente, uma chapa de pulmão, exame de sangue, ele olha o histórico de vacina. Se tiver alguma vacina que você não tomou, que seja obrigatória para entrar nos Estados Unidos, para emigrar, você vai ter que tomar. Esse tipo de coisa. Em geral, não dá problema. Aí você vai para a entrevista. Você vai para a entrevista. A entrevista, em geral, não dura mais do que 30 minutos. Basicamente, o cônsul vai tirar algumas dúvidas sobre o teu caso, checar, falar, você está indo para isso, para aquilo, no teu plano você falou isso. Às vezes não fala nada, é muito rápido. Tem casos que eles questionam algumas coisas a mais, mas é tranquilo. E você tira a foto, faz a biometria, deixa teu passaporte lá, né? Teu passaporte lá, e você pode optar por retirar depois, fica pronto rápido, 2, 3 dias fica pronto, ou pedir para enviar pelo correio. É no Rio. Você sendo aprovado, o cônsul já te entrega um pacote fechado, lacrado. Isso é interessante. E você não pode abrir esse pacote. Aí o teu passaporte chega na tua casa. Você vai ter 6 meses para entrar nos Estados Unidos. 6 meses da data do exame médico. Por isso que é bom fazer o exame médico relativamente próximo da data que você vai ter entrevista no consulado.
Quando você for fazer a entrada nos Estados Unidos, você leva esse pacote fechado, você vai entrar pela fila de turista, vai ser a última vez que você vai entrar para se despedir. Pela fila para se despedir. Você entrega esse pacote fechado para o oficial que vai estar lá na imigração, fazendo as entrevistas. Ele vai abrir o pacote, checar. Provavelmente ele vai confirmar com você o endereço que você deu, que é o endereço onde eles vão mandar o green card. Importante, antes disso você tem que pagar uma taxa para a confecção do green card. É importante que se pague antes de sair do Brasil, tá? Paga com gosto também essa, né, professor? Com gosto, Por que é importante? Porque o green card só vai começar a ser confeccionado depois que você pagar a taxa, óbvio, e depois que você entrar nos Estados Unidos. A hora que você entrar lá, você entregou o pacote, o cara abriu, bem-vindo aos Estados Unidos, você entrou, ele vai confirmar o endereço que você deu, você vai alugar, provavelmente você vai ter alugado aí alguma coisa temporária, mas ele vai confirmar. E algum tempo depois, esse algum tempo vai depender de quando você pagou a taxa, etc., você vai receber o Social Security Number, que é como se fosse um CPF, ele vai ser importante para tudo, para você abrir conta em banco, crédito, né? Para você começar a construir o seu histórico de crédito lá, e chega o seu green card, e aí você é residente permanente. E você tem que tirar a carteira de motorista lá. Isso não tem a ver, é mais uma coisa que me veio agora na cabeça. Porque, como turista, você pode ficar com a nossa aqui, mas chegando lá, você tem que tirar a carteira de motorista lá, o que é ótimo também, porque a carteira de motorista serve como um documento. Embora você tenha, por lei, você tenha que andar com o seu green card, sabia? Não sabia. Tem que andar com o seu green card. Qual que é a recomendação que eu dou? Faz uma cópia do green card, deixa guardada, mas você tem que andar com o original. Porque caso extravie, caso perca, você tem pelo menos a cópia, isso ajuda isso é muito importante. Se perdeu, extraviou, já procurar lá o órgão. Na verdade, o seu principal documento nos Estados Unidos é o green card. É o green card. E, Samuel, depois de 5 anos, esse prazo varia dependendo do tipo de green card que você pegou, né? Como é que ele foi conseguido. Depois de 5 anos, essa residência permanente pode se transformar em cidadania, caso você queira. O interessante é que você pode pegar a cidadania americana e manter a brasileira. Aí você fica com dupla cidadania, né? Um ponto importante aí. Muito interessante, né, essa explicação do professor aí de todo o processo. É uma visão geral resumida, né? É óbvio, né, professor, que os Estados Unidos, para te dar um documento desse, como o green card, ele vai cumprir uma série de rituais, procedimentos, que nada mais justo, até porque, como você disse, em 5 anos você pode se tornar um cidadão americano, né? Essa questão do premium process, né? Para muita gente, se o cara já está pronto para ir, ou se ele quer realmente receber uma resposta rápida, se ele é elegível, vale muito a pena. Sim. Mas existem casos, acho que a maioria dos casos, a pessoa pensa, eu vou, enfim, entrar pro processo, mas eu vou me organizar. Melhorar o inglês. Melhorar o inglês, dinheiro, vender algum patrimônio, imóveis, ou juntar alguma grana. Enfim, já vai naquele processo também de cada vez mais conhecendo a cultura americana. Você vê, Samuel, aquilo que a gente fala que cada caso é um caso em todos os sentidos. Mas na montagem do processo, na escolha do melhor caminho, a gente sempre tem que analisar a situação da pessoa. Fala, eu quero ir embora ontem. A gente corre com o processo. Eu não comentei, mas se a pessoa não tiver pressa de ir, quiser realmente ficar mais tempo, depois que ela é aprovada na primeira fase, ela pode demorar até 1 ano para movimentar o processo. Então ela pode ser aprovada na primeira fase, esperar 8 meses e depois pagar as taxas para o processo começar a movimentar. Dá para ir administrando adequando, né? Isso, né? Se a pessoa tiver pressa, ela faz rápido. Essa segunda fase, se você tiver pressa, deixa eu pensar aqui num prazo médio, 6 meses dá para fazer. Então veja, se você tiver com muita pressa, vamos pegar aqui 45 dias, vamos, em vez de 45, vamos pensar em 90 dias, 3 meses, é menos para a primeira fase. Mas até chegar a carta, fazer aquilo, até você mandar o pacote, chegar lá, vamos por 3 meses. Vamos por 8 meses, 8, 3, 11, vamos por mais 12, em 1 ano, menos de 1 ano você consegue. É um prazo bem curto. Bem curto. E se você quiser postergar, vamos por 2 anos, espera quase 1 ano para movimentar. Então,
quase 4 anos. Isso pensando na pessoa que possa estar no Brasil, Sim. mas também tem o caso da pessoa que está nos Estados Unidos. E que quer que seja mais rápido. E que é muito rápido, né? Porque, enfim, ela já viu o que é lá, o que ela quer, o sonho dela, e, enfim, ela consegue realmente acelerar esse processo, né? Exatamente. Esse exemplo que eu dei é a pessoa estando aqui. Sim, acho que, volto a dizer, nada substitui ali uma consulta conosco, né? Se você tiver interesse de uma consulta gratuita sobre o tema, clica aí na descrição, vai ter um formulário de contato e teremos o maior prazer aí de conversar, entender o seu caso. Eu acho que assim, como nós conversamos várias vezes, né, professor? Eu visitei advogados de imigração, eu conversei com algumas pessoas, eu tinha aquela mentalidade que ou eu iria empreender nos Estados Unidos ou eu iria investir nos Estados Unidos. E, na verdade, existem muito mais opções, né, para que a gente possa conseguir o Green Card. Como a gente sempre fala, cada caso é único, cada caso tem que ser estudado, enfim, de acordo com o interesse, com a jornada daquela família, né? Consegui o Green Card, já passei por todo o processo, vou imigrar. Dá algumas dicas aí para as pessoas, até a própria imigração americana fornece, né, um manual, etc e tal. Algumas dicas básicas aí. Posso dar um spoiler também? Por favor. Uma dica importante é ler o livro que nós vamos lançar em breve. Tá no forno. Tá no forno, que vai falar sobre os principais tipos de visto, como imigrar. A jornada. A jornada inteira, né? Esse é uma... Mas como o Sam Pereira falou, você está indo para uma outra cultura, você está indo para um outro idioma. A primeira dica que eu dou é, decidiu mesmo mudar? Já vai treinando o inglês. Claro que você vai, se você não for fluente, você vai ficar fluente, é questão de tempo. Mas quanto melhor você chegar lá, melhor em termos profissionais, em termos sociais. Para usufruir da cultura, né? Eu vejo na Flórida existem muitos brasileiros lá que nem falam inglês e realmente lá o espanhol e o português já funciona. Mas eu acho que para você usufruir mesmo da cultura, o ideal, né? Uma dica que eu dou, baseado nisso que o Sam Pereira falou, se você quiser aprender inglês, às vezes você viaja para a Flórida para treinar o inglês, você fica bravo porque você não consegue falar inglês. Ou fala em português com você, ou em espanhol. Por outro lado, dá um conforto, né, professor? Eu vejo que... Mas é importante isso, você se integrar à cultura americana, porque seus filhos vão aprender muito rápido, porque eles vão estar em escola. Então, lá eles são... Talvez eles os ensinem. Uma outra coisa é tentar entender um pouco a cultura. Você está indo para um outro país. Né? Então isso é importante. Sempre que você vai para um outro país, eu pelo menos gosto de fazer isso. Eu dou uma estudada na cultura, nos costumes, porque você está chegando, né? Sim. Na casa do cara. Então, como é que eu me comporto na situação A, B, C? Uma coisa que parece simples, mas que não é. Em que estado eu vou? Claro que vai depender muito. Eu estou indo com que tipo de visto? Eu estou indo com visto de emprego já? Eu estou indo com EB3? Então, o emprego é em Nova York, então eu vou para Nova York. Não, eu estou indo com visto que eu posso morar onde eu quiser, eu estou indo com um EB1A, um EB2NW. Que estado eu vou morar? Levando em consideração facilidade de adaptação da família, levando em consideração clima, levando em consideração estrutura de custos. Então, aí é uma outra coisa interessante para pensar. Uma questão que você comentou, Samuel, a questão de crédito, né? Você chega lá, você tem que fazer o seu histórico de crédito. Então, isso é muito importante. Então, algo que vale a pena a gente pensar também. História de crédito, você vai conseguir pagando as contas em dia, não usando muito cartão de crédito. Tem um número mágico aí para cartão de crédito que é 30%. Então, você pode ter mais de um cartão de crédito, mas nunca usar mais de 30%, 33%. Nunca usar mais de 1/3 do limite. Uma coisa interessante que normalmente é feito quando você chega lá é abrir a conta e pegar um cartão de crédito, um security card, que é como se fosse um pré-pago. Você deposita, por exemplo, $10.000 na conta. De débito, não seria? É um pré-pago, é um de crédito. Você deposita $10.000 naquele cartão. Então fica $10.000 ali na conta, mas vinculado àquele cartão. E vai passando. Aí você gasta $500 no mês. Você tem que pagar os $500. Você não usa do limite. O limite fica sempre 10 mil.
Porque o 10 mil que está lá na conta é para dar suporte ao limite de crédito que o banco abriu para você, que ainda não tem crédito lá. É para ele ver como você se comporta. Por isso que é importante que você pague sempre em dia. Sim. Se você não pagar, ele vai usar aquele limite. Porque... Mas não é isso. Ali Não, é justamente o seu histórico de Você crédito. está fazendo crédito. Esse dinheiro fica parado normalmente por 1 ano sem correção. Sim. É o preço que você está pagando para ter o histórico de crédito, para ter aquele limite. Normalmente, no final desse ano, o dinheiro volta para a conta sem correção, e aí o banco te abre um limite de crédito. E aí, quando ele abre, os outros bancos já começam a mandar até para sua casa. Aí você vai receber um monte de oferta. Porque a economia americana funciona dessa forma, né, professor? No Sim. crédito, lá, diferentemente do Brasil, Sim. as taxas de juros são baixas, Sim. então as pessoas realmente utilizam o crédito, né? Então, esse é um ponto importante, né? Questão de escola, essa é outra coisa interessante. A escola que você vai matricular os seus filhos tem a ver com onde você mora, óbvio. Mas quando você for alugar uma casa, quase todos os sites de locação, eles mostram quais escolas são vinculadas àquela casa que você está alugando. Então isso é interessante, porque você vai ter muita dificuldade. Existem diversos sites, né? Interessante até mencionar alguns. Tem o Zillow, que eu olho bastante. Tinha o Trulha. Trulha também. E ali a pessoa consegue ver o bairro e consegue ver a escola com todos os números, criminalidade, tem preço, né, das casas. Tem muita informação. E eu acho que para uma família que tem filhos em idade escolar, acho que a primeira coisa, talvez. A coisa mais importante da escolha de uma casa é a escola. Normalmente as pessoas pegam as escolas, as melhores escolas públicas, se for colocar numa escola pública, que são muito boas. Provavelmente, né? E com base nas melhores escolas públicas, quando você entra para pesquisar as escolas, já aparecem anúncios de casas vinculadas àquela escola. Então você já pode pelo menos escolher os bairros, falar, eu quero esse bairro, esse bairro, esse bairro, porque aqui tem essa escola, aqui tem essa outra escola, aqui tem essa outra escola. Uma outra coisa interessante, algumas escolas elas têm características, por exemplo, tem algumas escolas que têm um perfil mais para quem quer ir para engenharia. Isso é outro ponto interessante para olhar. Tem outros que têm mais um perfil para quem quer ir para artes, porque se você colocar a tua filha que quer ir para artes numa escola de engenharia, que tem um perfil, vai sofrer um pouco mais, provavelmente, não sei se vai ser a melhor. Muitas escolas, para quem tem o dom do esporte, né? Esporte lá, e é interessante. Música, e é interessante, arte, né, em geral. O esporte é uma coisa muito interessante, bem comentado, Samuel, porque o esporte é um bom caminho para o seu filho conseguir uma bolsa de estudos na universidade. Um ótimo caminho. Porque a universidade lá é paga, não importa se é uma universidade particular ou uma universidade pública, ela é paga. E não é barato. E as escolas não, as escolas são gratuitas, a não ser as particulares, são muito boas, qualidade muito boa, mas a universidade é paga. Uma boa maneira de cursar uma boa universidade sem pagar é sendo atleta, né? A prática de alguma atividade esportiva pode garantir a teu filho aí ou a tua filha uma bolsa de estudos bem interessante. É um caminho, o esporte nos Estados Unidos é um caminho de busca ali da universidade muito interessante, né? Tá certo. Professor, tem mais alguma coisa que você queira colocar aí no processo de Green Card? A gente já está caminhando aí pro final do vídeo, mas, enfim, o espaço aberto. Eu acho que os principais pontos nós abordamos aí nesse vídeo. Claro, tem muito mais coisas, a gente vai falando especificamente em outros vídeos. Eu acho que a coisa mais importante é, você decidiu o que você quer, conversou com a tua família, mas ainda tem algumas dúvidas. Se você é elegível, para que tipo de visto... Quer tirar essa dúvida? Nos procure, né, Samuel? Exato. Agende uma reunião gratuita com a gente. Aí na descrição, você pode clicar, tem um formulário de contato. Acho que nada substitui, né, professor, uma consulta focada na trajetória da sua família, quais são seus planos, seus objetivos, já é elegível, ou o que precisa se fazer para ser elegível, quais são os caminhos, né, professor? E a gente terá aí o maior prazer de te atender e te ajudar nessa jornada. Exatamente. Não é isso, professor? É isso mesmo. Quer deixar uma mensagem final aí para quem está em dúvida aí o que é o Green Card, como conseguir? Então, o Green Card vai te dar a possibilidade de você morar, trabalhar legalmente nos Estados Unidos, ter acesso a diversos benefícios como residente permanente americano. Depois de 5 anos morando nos Estados Unidos, você pode
se naturalizar, e aí você vai ter cidadania americana, vai pegar um passaporte americano. Sua família também, né? Sua professor? família É bom também. lembrar. O Green Card é extensivo à família. Que família? Você, quando você aplica, se você for contemplado, o cônjuge vai receber, filhos menores de 21 anos, solteiros, todos recebem. Então, vai te abrir aí muitas possibilidades. Então, é algo que vale muito a pena. Tá certo, professor. Obrigado aí por mais essa conversa. Para você que não conhece o canal, não conhecia, por favor, nos siga, deixe comentários, clique lá no formulário, faça uma consulta conosco. Será um prazer aí atendê-lo e participar da jornada do Green Card com você e sua família. Esse foi o Green Card Cast de hoje.